um filme interessante. Pois é, trabalhar cansa, classes sociais, pressentimento e o real. O filme foi engraçado que eu pensei no filme e tudo, e aí a nossa amiga Gabriela mandou um vídeo de uma das atrizes que faz o Trabalhar Cansa, não sei se você percebeu, é a Caixa, né, Gabriela? Ela faz vários filmes desse pessoal, assim, e eu não estava sabendo daquela situação sensacional. Ela dá um grito e deixa todo mundo um pouco, como que dá para dizer, sacaneado, com A vergonha. repórter ficou constrangida. Muito bom. É constrangimento mesmo, e eu achei ótimo. Eu vi uma entrevista com ela, ela falou assim que ela, na hora, ela falou que antes de entrar no ar, ela perguntou, posso gritar no programa? E a repórter falou, pode. E ela falou assim, na hora eu só gritei, né? E aí achei que tava tudo bem. Aí depois eu vejo uma notícia num site de internet, a atriz choca a TV, choca apresentadores de telejornal. Aí ela falou assim, ferrou, né? Acabei com a minha carreira. Mas não, deixou ela popular, né? Mas enfim, é uma figuraça. O nome da atriz, por sinal, tá, não marquei aqui. O nome da personagem é Gilda. Pois bem, filme de terror é uma questão brasileira, porque durante muito tempo se acreditou que era impossível fazer filmes de terror no Brasil ou que não funcionava. O corajoso da história toda era o Zé do Caixão, que em 64 fez A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Difícil discutir por que muita gente acha que filme de terror não dá certo no Brasil. Uma questão fundamental é que filmes de gênero, os gêneros eles têm uma gênese social, né? Enquanto a gente tenta transferir essa gênese social para outro país, com outras matrizes narrativas, às vezes acontece que tem um choque, tem algo ali que soa artificial. E acho que essa é a grande questão, né? Em que situação surgiram os filmes de terror, como é que eles se cultivaram, como é que eles estão entranhados na cultura popular. O Zé do Caixão tem várias coisas interessantes também. A Meia-Noite Levarei Sua Alma, por exemplo, ele transfere isso para o Nordeste, e a gente associa algo um pouco a. Eu acho que o fato de transferir para o Nordeste e por meio de uma população pobre, enfim, ele tenta adaptar alguns elementos, né? O difícil é achar esse meio termo, né? De maneira que os filmes de terror funcionem e não funcionem. Funciona, toque as pessoas se sentem de alguma maneira identificadas com o filme, ou produz efeito nas pessoas, não produza só um estranhamento. Né? O Zé do Caixão fez vários filmes, né? Muitos filmes B, né? Como a gente está cansado de saber, né? Depois virou. E de alguma maneira ele virou algo meio cômico, né? Embora a proposta fosse de terror, ele virou uma espécie de personagem popular cômico no Brasil. Né? Nos últimos anos, e eu vou considerar o Trabalhar Cansa como parte disso, o Trabalhar Cansa de 2011, tem surgido uma leva de filmes de terror no Brasil, e uma das figuras mais importantes é o Marcos Dutra, que dirigiu o Trabalhar Cansa junto com a Juliana Rojas, que dirigiu também As Boas Maneiras, né, que também tem enfim, tem uma questão, tem lobisomem no filme, vale a pena. E agora tem um novo aí, que é Enterre Seus Mortos, baseado no livro da Ana Paula Maia, que é uma escritora brasileira contemporânea e que produz coisas inspiradas em Tarantino. Ela gosta de sangues e vísceras e tal. É uma boa escritora. Mas, enfim, tem surgido uma leva de filmes, né? E a gente pode se perguntar um pouco o que motivou o surgimento desses filmes, né? Tem vários outros também. Tem um que eu acho interessante, que é O Homem Cordial. Tem vários outros aqui. Eu acho que O Quarto do Filho, enfim. Tem várias tentativas aí. Uma coisa interessante sobre os filmes de terror, ou das personagens de terror, que já é uma convocação para a gente refletir, é que muitas vezes essas figuras, esses personagens, eles alegorizam processos sociais e históricos, né? E só que não é como se, o que eu estou querendo dizer com isso não é que o escritor leu a situação da sua época e transformou num livro. A coisa mais interessante é que isso acontece de maneira natural. É como se, de alguma maneira,
a cultura também funciona como... Tem um processo inconsciente acontecendo nas produções culturais. E se a gente souber ouvir eles, a gente talvez escute algo dos processos de sua época, né? Eu estou dizendo isso porque se a gente voltar, por exemplo, para o Frankenstein, muita gente lê o Frankenstein como uma espécie de alegoria da Revolução Industrial, né? Assim, esse monstro, né? Esse homem que está se tornando Deus, né? Que produz máquinas, né? E a possibilidade dessas máquinas, enfim, se tornar monstros, né? Criando monstros. O homem, quando se torna Deus, ele cria monstros. O Drácula também, com uma espécie de representação ali de uma aristocracia vampiresca, né? E o Karl Marx tem a passagem famosa em que ele diz que o capital é como um vampiro. Né? O capital, ele suga o trabalho vivo das pessoas. O próprio Karl Marx comparou o capital a um vampiro. Né? E aí a ideia é algo de uma onda de filmes de terror. Quando é uma onda de filmes de terror, a gente pode se perguntar se isso descreve coisas acontecendo, se isso é de alguma maneira é um processo que está se dando, né, que uma cultura está simbolizando, né, o real. Porque, e a gente vai falar disso daqui a pouco, o que está em jogo nos filmes de terror é um Heimlich, né, o estranho é o real, né, como um dos nomes do real. A gente fala disso daqui a pouco. A coisa interessante do filme, eu falei para vocês de adaptar uma trama ao seu ambiente, né? Que eu acho legal é que filmes de terror norte-americanos às vezes acontecem em casas do campo, na casa da classe média norte-americana, que achei, vocês já repararam, né? É difícil você imaginar um filme de terror às vezes numa casa de, eu sempre falava isso em casa, né? É difícil imaginar um filme de terror na casa de um pobre dentro da casa, porque a casa é tão pequena que se vê todos os cantos, né? E a casa burguesa norte-americana é uma escada e tem o vão. Parece que ela esconde segredos, né? Ela possibilita possibilidades de se esconder e se ocultar. O Brasil tem outras formas de manifestar o terror, né? Pois é. O legal do filme é que ele escolheu uma classe média brasileira e escolheu um mercadinho de bairro, que eu acho que a proposta é interessante já, né? O filme, ele, como é um filme de gênero, ele vai usar vários lugares comuns dos filmes de terror, as convenções do gênero, né? Essa coisa meio vazia, essa coisa um pouco... Você vê uma parte a luz está aqui, mas o fundo está sombrio, né? Luz e sombra, né? Não dá, filmes de terror totalmente iluminados não funciona. É interessante isso, né? Porque se a gente parar para pensar em filmes japoneses, os japoneses, eles voltando para essa questão, né, eles adaptaram o cinema de terror japonês é diferente do cinema norte-americano, né, porque eles souberam mergulhar o terror um pouco nas tradições culturais japonesas, né, mas enfim. E essa foto, né, assim, me lembra uma coisa meio o Iluminado, né, essa coisa de uma foto um pouco distante, né, uma figura com esse olhar, né, um pouco, digamos que não é uma foto, não é muito fotogênica, né? Assim, essa imagem, essa figura um pouco assustadora, né? Então, o filme vai trabalhando com esses lugares comuns do cinema de terror. Né? Então, a gente tem a Helena, um detalhe interessante para quem está em São Paulo, né? Helena Albergaria, é o nome dessa atriz, e alguns dos outros atores desse filme eles fazem parte da Companhia do Latão, que é uma companhia de teatro que faz um cinema mais politizado, né? É interessante. Então, ela é uma atriz experiente. Das minhas questões nesse filme é a atuação dela, que eu acho às vezes meio robótica, mas a gente pode questionar se isso não faz parte da graça do filme. Mas, enfim, o que a gente vai ter de imediato é uma classe média que está em decadência. Né? E é 2011, né? A gente vê uma espécie de aquelas demissões baseadas em o mercado está mudando e você virou velharia, né? E a Helena tem esse objetivo um pouco, enfim, corajoso de abrir um mercadinho numa era de supermercados. Vai ser isso, né? O Otávio vai ser essa figura que vai ficando cada vez mais aparentemente depressiva, né? E se vê um pouco deslocado, né? De novo, um ambiente frio, né? Que a entrada do mercado não é muito convidativo, né? Parece realmente um mercadinho de bairro. Tem algo de curioso no filme, e aí é uma escolha de direção
que parece que tem algo de... A própria classe média, às vezes, parece assombrada. Essa cena da menina, quando a gente está assistindo a primeira vez, a gente estranha um pouco esse olhar dela, né? Quase como se ela tivesse, de alguma maneira, assombrada ou, enfim, produz um estranhamento, né? A nova empregada e essa criança. Depois a situação entre elas vai ficar boa, mas assim, essa primeira imagem, isso vai se repetir no filme. Essas figuras com esses olhares um pouco esvaziados, assim. Falando de adaptação de filme de terror ao ambiente brasileiro, né, a gente pode... É um ambiente brasileiro mesmo, porque o diretor resolveu trazer para dentro do filme os resquícios do trabalho de servidão como uma espécie de assombração. Se a gente parar. É um filme de assombração que tem resquícios de um país que viveu a servidão, a escravidão, né? Então, eu lembro que, por exemplo, a personagem descobre que ela vai ter que morar no local, né? Quartinho de empregado é uma coisa bem brasileira aí de países que viveram a escravidão, assim. Eu acho engraçado que faz bastante tempo, faz uns 10 anos eu li uma notícia de que, enfim, a classe média alta estava fugindo do Brasil e estaria dando um escândalo em Portugal, sei lá, porque várias estavam querendo construir quartinho de empregada, que não faz parte da cultura portuguesa, né? Na Alemanha não tem quarto empregada, mas tem que ser um multimilionário para ter se empregar, né? Para ter uma funcionária. Não é comum, no Brasil é mais comum do que na Alemanha ter alguém que limpa a sua casa. Contratar alguém para fazer de vez em quando faxina na sua casa. É uma coisa. Mas a gente pode ver que também são marcas e resquícios de um país marcado, né? Em que a escravidão ela resta algo dela, ou do trabalho de servidão. Porque o quartinho de empregado eu acho muito interessante nesse filme, o modo como ele vai qualificar essa classe média, né? É uma classe média que está em decadência, mas ainda tenta manter uma espécie de... Como dizer? Uma classe média que ainda tenta manter uns resquícios da sua grandeza perdida. Acho que isso é importante, né? Essa parte eu acho engraçada, porque quem nunca passou por Não sei se já passaram por essas dinâmicas, assim, são horríveis, né? Eu acho engraçado, ele chega achando que vai ganhar emprego direto, e aí ela tá enchendo a bexiga, ela fica fazendo assim, e é uma parte meio cômica, e aí ele está com as dinâmicas de grupo, ele decide que ele não vai ficar naquilo e vai sair, mas ainda a câmera permanece na sala e ela fala que vai contar a história de um funcionário, que eu acho que é o Joaquim. Joaquim era um bom funcionário, ela vai, história bexiga. Ops! Né? Todo mundo é descartável nesse mundo do trabalho, né? E é o mundo do trabalho dessas formas de atividades para você mostrar se você é resiliente, se você tem perfil de liderança, etc. É um mundo neoliberal, mas era 2011, ainda não era o que é hoje, né? Dos coaches e tal, não era. E só que esse filme tem já o início disso tudo, né? Mas, enfim, a gente percebe que a vida não está fácil para a nossa classe média do filme. Né? Essa parte, e isso eu ia falar, né? A atriz é experiente e eu só consigo imaginar que isso é uma orientação da direção. Ela faz muito esses olhares esvaziados, né? Essa parte é engraçada, ela conversa com esse rapaz que trabalhou no mercado, e aí ela fala por que você saiu de lá, ele fala porque fechou, por causa da concorrência desigual com os hipermercados. E ela faz essa cara um pouco percebendo, um pouco atemorizada, né? De perceber que, pois é, uma classe média para brigar de frente com as classes altas, né? A coisa é realmente pode virar um filme de terror, vamos dizer assim. Essa parte de novo um olhar esvaziado. Falei para vocês dos olhares esvaziados, né? E essa cena, esse garoto, né? Parece aquela famosa, depois vira meme, né? Eu na vida, né? Todo mundo lá com vários papéis e ele segurando uma nuvem, ele é a nuvem, né? Mas a nuvem não faz absolutamente nada. E a interpretação é da libertação dos escravos, não tem criança negra, eles fazem um blackface ali na criança. Na hora que eu vi o filme, hoje em dia, acho que era 2011, era outro mundo, tenho a impressão, assim, era outro país.
Mas está muito claro qual é a crítica aqui. Mas eu lembrei que eu já tinha visto reclamações assim no jornal. Eu fui procurar, né? Você joga lá escola particular, blackface, você acha algumas notícias. Brasil, nas últimas décadas, tem algumas notícias de colégios particulares que fazem coisas desse tipo, assim, blackfaces, né? Assim, para quem já teve alguma proximidade com isso, é muito comum nos filmes, assim, uma das figuras mais marcantes do racismo norte-americano, né? O cinema com blackface. Vocês sabem uma curiosidade só? O Griffith, que é um dos caras que inventou a montagem no cinema, ele é responsável pelo filme que a Ku Klux Klan mais admira. Olha que interessante. Né? O cara é o responsável pelo surgimento do filme contemporâneo, moderno, a montagem. Essa coisa de você fazer a montagem no filme, que antes cinema era praticamente teatro filmado. Ligava a câmera, as pessoas encenavam a peça. Essa coisa de você cortar e mostrar o rosto, e abrir a câmera, e juntar cenas, e criar efeitos, montagem, o Griffith, o norte-americano, é um dos caras responsáveis por isso. E ele tem um filme chamado Nascimento de uma Nação, que é é um mito de surgimento da nação norte-americana através de uma defesa do racismo, assim, simplesmente isso. Um dos filmes mais revolucionários da história do cinema, é um filme totalmente racista. Né? Tem blackfaces lá. Vocês acham outros filmes também? Buster Keaton, que é o comediante, tem um filme dele maravilhoso, assim, quando a gente vê, a gente se assusta um pouco. Ele tem um filme maravilhoso que tem um monte, né, de figuras de homens brancos fazendo blackface. Né? Mas, enfim. De novo, marcando essa questão de coisas típicas do gênero, né, essa carne, causar apetite, ela não causa, né, essa cor dela, né, uma coisa assim, parece que a carne está passando do ponto, está estragando ali. E essa coisa do podre, do cheiro ruim, isso vai aparecer no filme, é um dos lugares comuns do terror, né, causar um pouco esse mal-estar. Outra coisa que eu acho, vocês veem, né, o filme ele mistura, ele está caracterizando para a gente uma classe média marcada por uma formas de racismo que permanecem, estruturais, e de outro lado ele está tentando juntar isso com as coisas, os lugares comuns do gênero, essa coisa do cachorro latindo, né, que é muito comum em filmes de terror. E esse cachorro aqui vai mimetizar algo do real e do ameaçador. O filme está constantemente a gente tem a sensação no filme de que tem um perigo se aproximando. Algo está chegando, né? Assim, quase essa. E esse mal, ele se materializa no final, mas assim, ainda não se materializa de maneira tão retórica, assim, que a gente entenda muito bem. A gente fica no campo das hipóteses. Aqui o cheiro, né? E é interessante porque conforme vai surgindo isso que está vindo, né? Que está surgindo, tem uma tentativa quase de recalcar, né? Esse podre que está surgindo. Tampa, limpa, coloca um véu, passa a massa corrida por cima, né? Esconde, oculta. Existe uma espécie de. E dá para dizer isso no filme, acho que é um tipo de real, algo do campo do perturbador, do estranho, que está surgindo, e as primeiras tentativas são de tentar manter aquilo distante. Sobre os filmes de terror e o que eles significam, ou o que eles significaram no passado, eu acho interessante, né? Se a gente tem uma leva de filmes desse gênero no Brasil, a gente tem que se perguntar o que eles dizem, né? A gente tem que escutar o que esse movimento está nos dizendo. E eu lembro de uma hipótese que eu levantei para vocês algumas semanas atrás, de um filósofo alemão do início do século XX, segunda metade do século XX, e que ele analisou os filmes do chamado expressionismo alemão ou República de Weimar. República de Weimar é o momento alemão do final da Primeira Guerra Mundial até a ascensão do Hitler em 1933. Esse é o período chamado República de Weimar. E os filmes, eles têm uma coisa meio sombria, assim. E a hipótese desse filósofo é que os filmes, eles têm uma espécie de pressentimento de chegada do fascismo. Os filmes, eles vão retratar muita questão do hipnotizador, né? Quase como o filósofo lia quase como uma espécie de
alegoria do Hitler e do fascismo, né? Hipnotizando as massas. É interessante a imagem, porque a mesma imagem, o William cansou de ficar na cidade e foi para a praia, aparentemente. O William mudou o fundo enfim, eu me distraí aqui, desculpa. O que acontece, por exemplo, o gabinete do Dr. Caligari tem essa figura de sonâmbulo que levanta enfim, captura pessoas. Nosferatu era para ser um filme originalmente sobre o Drácula, mas o diretor, o Murnau, não conseguiu os direitos e aí ele teve que mudar o nome, mudou de Drácula para Nosferatu. Né? O Dr. Mabuse é uma espécie de mágico, feiticeiro que hipnotiza pessoas. E tem uma coisa de... É além do simbólico que esses filmes realçam, mas também eles realçam essa espécie de... Pois é, espectro de algo que está se aproximando, né? Eu penso muito nisso porque não é de se estranhar que a maioria desses filmes de terror eles se passam posterior a uma ascensão do fascismo no Brasil, de um neofascismo brasileiro, em que quem adotou principalmente o neofascismo, claro, havia várias classes sociais envolvidas com o neofascismo no Brasil, mas a gente não pode esquecer que classe média foi uma que abraçou antes até. Os famosos CBFs, né? O pessoal que vestia a camiseta da seleção brasileira ia para a rua manifestar pelo seu direito de voltar para Orlando e tal. E aí você acha coisas do tipo: hoje em dia a empregada vai para Orlando, a gente não consegue. Falas assim na época, né? Então vocês veem, eles defendiam o neofascismo como uma forma de reassegurar as suas benesses perdidas e ao mesmo tempo apontavam para aqueles que usam bolsa, que ganham Bolsa Família, né, esses que estão aí. Tem uma questão um pouco persecutória, mas é interessante que esses filmes, repito, 2011, né, a gente pode talvez pensar como um dos marcos da ascensão de de um novo momento político no Brasil por volta de 2013, quando surgem as pessoas Brasil padrão CBE, né? Padrão CBE, padrão Copa, né? Padrão Copa do Mundo e tal. Mas eu acho interessante pensar que filmes que têm características parecidas, sem que esses diretores tenham sentado numa mesa para conversar, isso que eu estou chamando a atenção. Eles não sentaram para conversar e decidiram que eles iam fazer filmes parecidos. Filmes com hipnotizadores, sonâmbulos, figuras que estão sendo controladas. Eles simplesmente fizeram isso numa espécie de produção cultural. A produção cultural, quero dizer, também é uma produção inconsciente de sua época. Né? A gente pode ler essa conexão. Enfim, e aí, então, uma primeira hipótese, eu diria, eu acho uma hipótese interessante sobre o porquê de filmes de terror no Brasil nesse momento específico. A máscara aparece também no filme, algumas máscaras, a máscara também é uma questão do o que se oculta, né? É um dos temas, e isso é interessante, eu vou falar disso também um pouquinho. A psicanálise, talvez a grande contribuição, talvez a única contribuição da psicanálise para estética como teoria de compreensão, de análise, de conteúdos artísticos e objetos artísticos, é o Heimlich, é o estranho. O estranho se tornou totalmente dentro do cinema, todo mundo estuda estranho, pessoas que trabalham com arte, estranho é um tema que ficou, é uma contribuição da psicanálise para as artes, né? E o filme está cheio desses temas. E eu vou comentar um pouco do Heimlich daqui a pouco, que é um tema interessante. Essa imagem eu acho legal, tem uma cena parecida em outro filme do diretor, que é o Boas Maneiras, só que o Boas Maneiras é um pouco diferente, porque a patroa branca e a funcionária ou empregada negra, elas têm uma relação muito mais íntima. Na verdade, elas têm uma relação íntima de afeto, assim, acontece algo ali, no Boas Maneiras, um filme que veio depois. Aqui não, aqui é mais hostilidade mesmo, e tem essa cena aqui. Eu acho essa uma das melhores cenas de fotografia do filme. A gente vê essa família branca ali atrás, assim, meio vaporosa, e aqui uma hostilidade, né? E a gente vê que a figura da empregada ela está deslocada dessa imagem da fotografia da família branca ali. E ela está sofrendo um tipo de hostilidade
injustificada, né? Assim, a filha teria pedido para montar árvore, montou, ela diz, não, mas eu que sempre monto com ela, né? Uma ideia de que vai aparecer nessa personagem da Helena, que é uma certa paranoia com os funcionários, né? Achar que eles estão roubando, que eles estão fazendo algo contra ela. E essa cena aqui é incrível, né? A Ikea vai totalmente expulsa da imagem, né? Vocês veem lá, aquela imagem vaporosa, família branca, cabelos, né? Cabelos claros, aqui a moça negra de costas, né? Assim, totalmente fora. Uma cisão dentro da imagem, né? Dentro do espaço. Jogada para fora. Pois é. Uma coisa que a gente pode justificar esses olhares um pouco esvaziados da Helena é que tem algo acontecendo dentro dela também, né? Quase como se ela tivesse, de alguma maneira, passando por algum tipo de transformação baseado em tudo que está acontecendo. E uma das cenas... tem esses sinais, né? De novo, aquele sinal de que algo ruim vai acontecer, né? Quebra o ovo e tem uma espécie de um pintinho morto, né? Uma figura, né? O estranho, né? E a primeira reação da Helena é tirar e fingir que nada aconteceu. Continuar batendo os ovos. Era o último ovo, né? Não tem mais ovo na casa. Essa cena que a cena do Natal, a luz está apagada, o marido esqueceu, não, ele não pagou a conta porque ele não tinha dinheiro. Helena fica revoltadíssima com ele, né? E eles passam o Natal à luz de velas. E aí a irmã dele conta essa história. A cena tem um certo interesse, porque a gente escuta também a mãe da Helena falando que casar foi um erro e tal, ela podia ter estudado, mas ela é a famosa dona de casa, né? Aliás, tem uma cena em que ela ensina a empregada como lavar os pratos, e aí fala que ela gosta, porque relaxa. Eu acho ótimo. Classes altas, que trabalhar é hobby, lavar prato é hobby, me relaxa. É meio zen. Pois é. Eu gosto dessas cenas, assim, eu acho que elas são de um sarcasmo bem colocado assim, dentro do filme. E a irmã do marido, está anotado aqui, a irmã do Otávio, ela começa a contar uma história de um morcego que entra do nada e fica batendo contra a janela. De novo, essa questão de sinais, né, que estão espalhados pelo filme, que tem algo se aproximando. E esse sangue do nariz da Helena, que é quase ela ali um pouco aterrorizada, né? Ela também sente que tem algo se aproximando, algo que está perto, né? É um outro, né? Um outro que está se aproximando. É uma manifestação espectral de alguma coisa, que está bem perto. O pobre do marido vai trabalhar no telemarketing, né? E a cena O filme ele é bem sarcástico com a classe média, né? Definitivamente não tem uma espécie de empatia muito com essa classe social. Porque não tem dinheiro para pagar luz, não tem dinheiro para pagar a energia elétrica, mas tem um quartinho de uma empregada que fica no quartinho, o quartinho não tem TV, depois do período de experiência, ela ganha dinheiro da condução, que não faz muito sentido, porque se ela mora na casa, dinheiro da condução, como é que fica, né? Não, depois do período de experiência, ganha dinheiro da condução, né? Ela mora na casa, né? Então, não tem grande aumento, né? E aqui é um desses momentos que a Helena vai uma espécie de sensação de que tem algo ameaçador chegando, né? Isso também porque ela demitiu o Ricardo, né, durante o filme. O Ricardo é o estoquista, né? Que ela acha que está roubando panetones e pães no mercado, né? Provavelmente ele estava pegando mercadoria vencida, né? Mas nunca fica. A gente não dá para acreditar em nada no filme, né? Não dá para saber. Mas enfim, é possível que ele estivesse pegando a mercadoria vencida para, em vez de jogar no lixo, levar para casa. Né? E a reação dela é descompensada, né? Essa sensação de que ela tem algo ali, um elemento estranho bom, é o nosso tema, né? Estranho, estrangeiro ali, que está rondando, né? E está pegando as coisas. Tem a cena em que ela volta no mercado para pegar creme de leite
e tem um Papai Noel. O Papai Noel também é uma figura sensacional para causar medo, né? Aquele boneco começa a dançar sozinho quando algo passa na frente, né? E o sensor ativa toda hora o Papai Noel começa a dançar. E a gente sente que tem algo rondando ali. E ela cria essas formas de tentar se precaver a um real, né? A um real, a um indiscernível que está em algum lugar. Essa parede, né, assim, cada vez mais convocando para que algo tenha uma resposta, né? Tem uma demanda aí, né, de alguma maneira. Mas tem um medo também, né? Tem muito medo da Helena. Acho que dá para dizer isso. Um dos temas manifestações do estranho na psicanálise é a questão do estar morto ou vivo. O Freud fala isso no texto Heimlich, né? Está vivo ou está morto? Essa sensação é da ordem do estranho, né? E para o Freud isso é importante na medida em que o vivo ou morto, o duplo, ele remete àquilo que a gente recalcou para criar de alguma maneira, para construir uma espécie de realidade psíquica, como fantasia. Que eu quero dizer, tem um texto do... O Lacan tem, eu acho que é no relatório do Daniel Lagache, o Lacan ele retoma o texto Verneinung, do Lacan, Negação, e o Lacan vai construir certas formas do negar a partir de... e vai relacionar com as estruturas. E ele vai mostrar para a gente como cada tipo de estrutura tem um tipo de negação. E o que o Lacan vai deixar claro também é que para você assegurar uma certa realidade psíquica, você precisa colocar algo tem que ficar fora. Né? Algo tem que ficar fora, eu vou comentar isso melhor daqui a pouco, um pouquinho melhor, mas é aquele fragmento do real que não pode estar na conta, porque quando ele aparece, ele dissolve a realidade psíquica, né? Ele cria um abalo psíquico. Mas, enfim, o filme tem aqui, então, a questão de estar vivo ou morto, os animais, né? Vivo ou morto, a questão do animal é importante aqui. E a questão do duplo, né? Também aqui. De novo, a crítica social tenta acontecer junto a elementos clássicos do gênero cinematográfico. Né? E aí tem o momento da revelação, né? Revelação entre aspas. Eu nem sei quantos viram o filme, né? Acabei com o filme, né? Quem não viu o filme deve estar... Mas a mancha subindo na parede, tem uma hora que a Helena se irrita, ela pega uma marreta, a marreta que está no cartaz do filme, ela arrebenta a parede, e o que ela vai tirar de lá é pedaços de algum tipo de animal, já tinha aparecido no filme corrente, coisas parecidas, uma espécie de argola de aço, usado acho que para leões, assim, animais grandes, né? No pescoço e tal, como se algum animal grande tivesse sido, né? Coisas para aprisionar um animal grande. Quando ela quebra a parede, o que ela vai tirar lá de dentro são pedaços de um animal gigante. E o Carlos vai ajudar ela a pegar essas partes, né, e queimá-las, né? Queimá-las e desaparecer com elas. O que isso revela do filme é isso que eu falei, né? Se a gente parar para pensar, às vezes um filme de terror ele é muito mais, pelo menos os blockbusters, eles são muito mais claros na retórica deles, o que é o que, como se configura e tal. E aqui fica um pouco nublado para a gente, o que é essa coisa gigante que estava na parede, o que aconteceu com os irmãos Botelho, que eram os donos do lugar, né? O que havia aqui antes, né? Que é um tema de filme de terror, né? Sei lá, a pessoa construiu a casa num ex-cemitério, no antigo cemitério indígena, né? Aqui construiu, voltou a fazer um mercadinho num local onde haviam dois irmãos que misteriosamente desapareceram, e um deles é tratado como, aquele estranho. Um dos irmãos Botelho era uma figura que é o da foto. E aí a gente fica criando teorias, né, sobre... A gente pode tentar criar teorias, né, mas... sei lá, um dos irmãos Botelho virou um monstro, o que aconteceu, né? Eu acho interessante até que o filme não resolva essas pontas. Ele é mais um filme de insinuações e de ambiente, porque falta um elemento fundamental do cinema de terror aí, que é o susto, né? O filme não tem susto, né? Ele tem indícios de algo, né? Mas é como se esse mal que está se aproximando, ele não se materializasse de fato. É interessante essa dificuldade
do diretor, essa escolha de não materializar, né? Assim, de não mostrar, por exemplo, esse monstro correndo atrás dela, algo do tipo. Ele já está morto, né? Aqui é a cena em que eles queimam os restos mortais dessa criatura, seja lá o que for, né? Fica entre os dois essa história. Tem uma questão interessante, o filme é de 2011. A gente, filme brasileiro é uma luta para você lançar um filme no Brasil. Então, o filme é de 2011, não sei quando o filme foi filmado, pode ser que ele tenha sido começado a filmar em 2009, 2008, porque às vezes entre o filme ser feito e conseguir lançar o filme é um parto, né? Não sei, mas o fato tem uma espécie de otimismo no filme com relação ao mercado de trabalho CLT, aqui, as leis do trabalho, né? Porque eu falei para vocês que um dos temas do filme é a questão do ser animal ou não, né? Do animalesco. E aí, quando ela recebe a carteira a Paula, ela mudou de trabalho, ela trabalha agora no shopping center, e aí ela ganha, na casa da Helena, ela não era CLT, agora ela é, e quando o gerente corre atrás dela e entrega a carteira de trabalho, falou, agora você virou gente. Ela ganhou um reconhecimento social porque ela entrou nas leis, enfim, esse mundo do trabalho, e a gente consegue rastrear isso porque, se a gente parar para pensar, entre o primeiro e o segundo governo do Lula, aumentou muito carteiras de trabalho. Mas ainda era um processo difícil, assim, era muito comum você falar de pessoas que trabalhavam anos sem carteira de trabalho. Né? Mas a gente sabe que esse mundo estava perto de desaparecer. Né? Hoje em dia você trabalha CNPJ e tal, essa coisa. E o neoliberalismo ensinou para a gente que trabalhar com carteira assinada é errado, né? Você ganha pouco e tal, enfim. Mas tem um certo otimismo no filme com respeito a eu diria, com esse mercado de trabalho regular, de carteira de trabalho, enfim. Tem uma questão social aí, acho que o filme, acima e embaixo, diz que, como uma coisa positiva, que a Paula tenha conseguido entrar nesse universo dos direitos trabalhistas. A cena final do filme, como sobreviver ao mercado de trabalho, eu acho quase visionária essa cena. Porque hoje em dia coach está na moda, né? Em 2011 não estava na moda se falar de coach, mas isso é um coach, né? E ele está falando de você despertar sua natureza animal, né? Ele fala que você tem que ser, porque para cada uma vaga tem em torno, ele diz, tem em torno de 100 pessoas concorrendo àquela vaga. É preciso despertar sua natureza animal. Eu quero ver você, o grito da floresta. Eu gosto desse engraçado assim perceber que esse filme é um filme simples, né, audacioso, não, você pode dizer, não, está longe de ser uma obra-prima, mas ele tem coisas que ficaram. A gente assistiu ele em 2025 e ele ainda tem coisas que funcionam no filme. O que eu acho engraçado é que todo mundo faz o grito da selva, o grito da floresta, de uma maneira um pouco cômica. Mas e eu acho que o ator é ótimo aqui, né? O Otávio, ele grita com desespero, né? Tem um desespero, um horror, parece que ele está com o olho um pouco com lágrimas, né? Não parece que ele está gritando para manifestar a natureza selvagem dele, parece quase uma espécie de catarse, assim, né? É interessante a gente também pensar que a figura monstruosa que aparece atrás da parede é um animal, e a gente fica pensando, pô, será que um dos irmãos Botelho virou um animal, né? Virou esse outro, esse estranho? E aqui a gente vê como solução para o mundo do trabalho é você libertar a sua natureza animal. Que às vezes pode, se a gente forçar um pouco na interpretação, a gente pode dizer que talvez o irmão Botelho tenha sido bem sucedido em se tornar um animal para sobreviver no mercado de trabalho brasileiro. Né? E aqui a gente está no Otávio, que está no devir animal, né? No devir animal. Que mensagem é essa? É interessante, né? Porque o filme, o cachorro, o animal atrás da parede, os animais naquele museu de taxidermia, eu acho, né? Enfim, dos animais empalhados e tal. O devir animal, o animalesco, é um tema do filme, né? Pois bem, sobre toda essa questão, e acho que aqui vou chegando na minha conclusão, mas é uma conclusão cheia de aberturas.
Tem um livro muito legal, para quem já alguns devem conhecer, outros talvez não, Ensaio sobre Mortos-Vivos. São artigos de psicanálise, de psicanalistas, o Christian Dunker está aí, também o Ivan Estevam também escreveu alguma coisa, formatei errado ali, enfim, quadrado ali devia estar pegando tudo. É uma coletânea de ensaios. E o que é interessante primeiro, tem um artigo muito bom que eu recomendo para quem quer entender mais do tema do estranho, que é do Miladen Dolar. Eu acho que é o único estrangeiro que tem artigo no livro. Ele é esloveno, como o Zizek, e ele tem um artigo incrível falando como o que o Freud capturou com o Heimlich é um texto de uma grandiosidade imensa, que articula um monte de coisas, e o que ele consegue serzir no livro, no ensaio, o Freud, é o que o Lacan pôde nomear depois de objeto A, porque o que aparece como um Heimlich é aquele fragmento do real que retorna. O Freud gasta o artigo inteiro falando que Heimlich, e só para vocês saberem, Heimlich, quando um alemão fala Heimlich, não tem nenhum significado muito filosófico, viu? Eles falam no sentido de ser um lugar agradável como lar. É basicamente isso. Eles usam. A primeira vez que eu vi um alemão usando a palavra Unheimlich, né, você fica até achando que ele está usando em algum sentido filosófico. Não, quando o lugar é estranho, é um lugar esquisito, ele fala, que minha chefe, 2 semanas atrás, falou, aqui eu acho esse lugar meio Unheimlich. É um lugar meio estranho, esquisito. Causa uma sensação ruim. Mas era engraçado que era um lugar que ela achava um pouco assustador. E o Freud gasta um tempão no Heimlich explicando como que a palavra é ambígua, no sentido de que Heimlich e Unheimlich, na história da palavra, se confundem. E o Freud chega numa teoria a partir da... Primeiro ele gasta um tempão tentando explicar da história da palavra, substantivo, né? Unheimlich. E aí depois ele explica que, para chegar na conclusão de que Unheimlich, o estranho, é algo que foi Heimlich, mas se tornou Unheimlich através do processo de recalque. E ele volta. E aí, quando ele volta, ele causa angústia. E aí a gente volta a gente lembra do Lacan no seminário 10, que fala que que é angústia para o Lacan? Ele diz que é quando a falta. Ou seja, quando algo se manifesta em um local onde não deveria haver nada, onde tem que haver a falta. O Heimlich é a evidência, quando se evidencia a natureza inconsciente, tanto no sentido da Spaltung, que eu escrevi ali, que é a divisão subjetiva, a divisão inconsciente, desculpa, subjetiva não é uma boa palavra, e a gente tem que, no processo do eu, no estágio do espelho, o sujeito tem que ocultar uma parte, um pedaço tem que permanecer fora. Mas o Lacan vai dizer, e o Freud tinha um problema com isso, fora e dentro. E aí o Lacan resolve isso, porque para o Lacan não existe essa divisão completa entre fora e dentro. O Lacan vai sempre trabalhar com um fora que ao mesmo tempo continua dentro. Então o objeto A é estimo, assim como o estranho é estimo. Essa é a palavra que o Lacan cria para algo que é íntimo, que está fora e ao mesmo tempo está dentro. Ou seja, é uma parte fundamental nossa que tem que ficar fora para a gente funcionar. Porque quando ela aparece, isso cria uma desestruturação, cria angústia, né? É o terror quando se manifesta algo que dá indícios do real, da falta, da divisão. Então, o Heimlich, ele localiza, né, o real. Como essa coisa que é estima, né? O interessante é que, como eu tinha falado para vocês, e esse livro vai falar sobre isso, o cinema de terror ele materializa questões de classe, não no sentido de que os diretores... talvez se perguntar para o diretor, ele vai falar, não sei, você acha que eu coloquei tudo isso no filme? É da sua cabeça. A gente nunca pode esquecer que diretores de cinema e artistas, eles também têm uma divisão. Então não adianta você tentar fazer com que eles confirmem a hipótese que você criou, que é extremamente neurótico, né? Achar que ele vai confirmar a hipótese que você criou. Não, né? Nem ele sabe o que ele fez, né? Digamos assim. Eles não sabem o que fazem, né? O trecho bíblico, né? Os artistas não sabem o que eles fazem, mas eles fazem e ajudam a gente pra caramba. Né? E o ideal é saber escutar isso.
E eu coloquei aqui mortos-vivos, porque nesse livro tem alguns ensaios sobre mortos-vivos, e fala como o morto-vivo é uma espécie de alegoria do sujeito da era pós-industrial neoliberal, esses sujeitos alienados, né? Esses sujeitos reduzidos à sua necessidade básica de se alimentar. Né? E aí o livro fala, o mortos-vivos que está sendo mencionado é falado do Walking Dead também no filme, no livro, mas no caso que ele está falando é dos mortos-vivos daquele filme dos anos 60. E tem uns comentários muito legais do filme, como que o filme acaba retratando um certo momento social dos Estados Unidos, né, de racismo, de, enfim, e violência policial, como essa. Vocês entendem? É quase, a gente pode dizer, é quase como se esses filmes às vezes funcionassem quase como um sonho funcionava para a psicanálise no passado. Né? Essa chave. Né? E para concluir, eu queria retomar uma coisa interessante que o Lacan sempre. O Lacan escreveu, a gente repete, é interessante, a gente fala que a verdade tem estrutura de ficção, né? Porque a verdade é que a ficção ela organiza de alguma maneira a natureza dos registros, e às vezes a ficção é que nos diz, de alguma forma, desvela o real, enquanto aquilo que a gente chama às vezes de isso é o real, na verdade é puro imaginário. Às vezes, quando você usa um zumbi para representar questões sociais, funciona melhor do que você fazer um filme realista, entende? Tentando contar como se fosse um documentário. Porque às vezes é o fantástico que desvela a verdade, e não o contrário, né? É interessante isso. Às vezes é o mais fictício, o mais espetacular que revela algo que está oculto, que está reprimido, né? Que é o real. Onde que está o real? E acho que essa é uma das formas da gente sempre trabalhar com cinema, que está dentro da psicanálise, é procurar esse filme, onde está o real nesse filme. Né? Enfim. Basicamente era isso que eu queria falar. O livro vale a pena ler, tem ensaios ótimos. Esse do Milagre do Lar é incrível. Um grande ensaio. O modo que ele aproxima o estranho, objeto A, e aí explica, enfim, as várias possibilidades interpretativas disso. Acho um livro bem interessante. Era isso. Gostei, a Fernanda tá entrou na onda dos fundos em homenagem ao Halloween, muito bem. Só que o meu agora, perto da Fernanda, o meu tá parecendo uma coisa meio Turma da Mônica, mas tudo certo. Ah, eu vi que tinha 2 modelos, eu peguei o outro, mas cômico para mim tá o do William, né? Não, porque quem não gosta de calor, realmente, a praia pode ser um filme de terror. Né? Exato. Tiago, assisti o filme. Eu falei que ia chegar atrasadinha, mas eu ia assistir o filme. E eu cheguei uns 10 minutinhos depois que tu começou a apresentar, então lembrei um pouquinho aquele do Selton Mello, do Ralo lá, né? Então, interessante. E fiquei um pouco me perguntando esse animal ali, que parecia, para mim, parecia um lobisomem, porque os cachorros latiam, então tinha uma coisa ali de se tornar um animal mesmo. Mas não sei muito bem o que contribuiu. Eu gostei muito da tua apresentação, mas não sei muito bem o que contribui. É um filme que incomoda, gera até essa cara, sabe, dessa família, assim, dessa família que não tem uma relação, não tem maternagem, não tem paternagem, não tem relacionamento entre a mãe e a filha, né? Falta, assim, algo que simbolize essas relações, né? Você vê afeto nas 2 mulheres na cozinha, conversando sobre o forró.
tu vê afeto, sabe? Tu vê sentido, tu vê a própria neurose dela, se eu vou, se eu não vou, se eu flerto, se eu não flerto, se eu sei dançar, se eu não sei. Mas toda outra família, ela é completamente asséptica, né? Jonathan, você ia comentar algo? Não, eu anotei algumas coisas assim, eu acho que a apresentação do Thiago cobriu muita coisa das minhas anotações, o blackface, né, a faxineira negra, todas essas coisas, acho muito interessante. A criança com o cocar ali, né? Também é um... Sim. E aí depois eu achei interessante que o Otávio, ele passa a trabalhar vendendo seguro de vida, né? Seguro de vida, eu achei isso interessante. Aí eu fiz algumas questões, assim, o trabalho nos torna animais irracionais, alguns tipos de trabalhos, né, claro, não sei. O trabalho animaliza quando ele é dessa forma, né? E se há um rebaixamento, eu coloquei assim, que foi do jeito que veio à cabeça, mas se o trabalho nessa esfera rebaixaria intelectualmente, vamos dizer assim, né? Mas talvez eu acho que a Fernanda coloca melhor quando ela fala desse empobrecimento simbólico, né? Eu acho que isso é mais interessante de se pensar. E também o trabalho como uma certa prisão, né? Porque, enfim, assim, de sufocar o desejo, né? Porque ela depois ela fica trabalhando enquanto ele viaja com a filha. E aí também eu acho que tem um pano de fundo ali de uma certa, poderíamos pensar, né? Uma neurose obsessiva, né? Se a gente pudesse tentar enquadrar de alguma maneira o próprio Otávio nesse lugar na relação com a esposa, quando ela fala para ele, eles começam a discutir, ela fala para ele, você não quer que sua filha escute que você é um merda, né? Mas também tem esse lugar do homem que precisa pagar tudo, esse lugar social, quero dizer, né? Porque ele, então, ele não quer a ajuda da sogra, ele sabe que ele não tem condição para pagar todas as dívidas, mas ele não quer uma ajuda, né? Bom, enfim, é isso que eu queria comentar um pouquinho aqui com vocês, e ver o que podemos caminhar mais. Jonathan, eu vou pegar de onde tu falou, porque eu também tinha aqui minhas anotações e o Thiago cobriu quase todas, mas eu acho interessante essa oposição entre a Helena e o Otávio, porque tem alguma coisa aí do declínio também digamos assim, o homem provedor, porque começa, né, com ele perdendo aí o trabalho, e eu acho uma coisa muito interessante, assim, que foi me incomodando, né, esse termo que a Fernanda fala, que eu acho que define a minha experiência com o filme, vai me incomodando com esse casal, com essa família, porque, por exemplo, eles estão claramente em um momento, assim, de fragilidade econômica, mas a empregada, né, nessa coisa quase análoga à escravidão do quartinho, ela continua sendo um item essencial. Não se pode prescindir da empregada. E não é uma família gigante, não é como se eles tivessem, assim, 5 filhos sujando uma montanha de roupa diária, um núcleo familiar burguês, né? O homem, a mulher e uma filha pequena. E aí ela pensa, né? Vou, não vou abrir esse mercado nesse momento? E ele diz, não, vai, faz. E aí esse marido está desempregado, e ele, o filme parece que começa em setembro, passa o Natal, vai Carnaval, ou seja, é um período aí de 6 meses ou mais que esse pai fica desempregado, que esse marido fica desempregado. Em nenhum momento se cogita que ele vá trabalhar no local de trabalho dela, ou seja, em nenhum momento se cogita que ele vá se submeter a ela ser, entre aspas, a chefe dele, né? Porque ela tá lá com 2 funcionários, ela tá com um problema achando que tá tendo roubo, a outra ali, que parece que é a única personagem que não tem olhar vazio nessa história toda, parece que é a corretora e parece que é a Gilda, que são os que têm alguma vida, assim, algum brilho no filme, né? Que trazem alguma vida pro filme, que de uma certa forma não foram, assim, digamos, né, moídas por essa máquina do trabalhar cansa. E aí ela tem aí esse funcionário, dá problema, ela demite e tal, ela tem o
cara do frigorífico ali, dos frios, que não pode trabalhar, e não se cogita que esse marido vá lá trabalhar. E aí eu acho que o auge disso é no Natal ali, deixa-se de pagar uma conta de luz, não porque não se tem dinheiro nessa família, mas é porque ele não tem, não consegue o dinheiro para pagar e ele sente que isso é a tarefa dele, sabe, né? Que ele nega a ajuda do sogro, da sogra, a ajuda da mulher. Ela diz: você precisa que eu pague? Ele diz: não, eu vou arranjar o dinheiro. Ele não arranja e chega nesse absurdo, que é deixar faltar a luz em casa porque você não tem a capacidade de chegar para sua parceira, para sua esposa, sua parceira dizer: eu não posso pagar, paga isso para mim. Então, acho que tem uma coisa ali do lugar do Otávio que é muito interessante, que vai para essa radicalidade no final, desse pré-coach, desse protótipo de Pablo Marçal que tem aí no final do filme e que espelha lá o começo do filme. Ele não aceita participar da dinâmica do balãozinho, do negócio e tal, e no final ele vai lá e participa dessa dinâmica, que é uma coisa muito mais assim, de uma certa forma, como é que eu vou dizer, mais assim, absurda, vou usar esse termo, sem julgamentos, muito mais absurdo do que fazer a dinâmica do balão, me parece. É um negócio que é muito mais extremo, é muito mais, não despropositado, mas absurdo. Então, acho que tem um arco aí do personagem dele que espelha e fala desse declínio do masculino, esse declínio da autoridade do pai sobre a família, sobre a filha e tal, que eu achei bem interessante assim. E na minha cabeça, como eu crio muitas fanfics, eu tento às vezes antecipar o final das histórias que eu leio, que eu assisto, que é um problema, eu achei que ele ia começar a uivar no final, ao invés de imitar um macaco, alguma coisa, porque vem aquele tema do cachorro, do lobisomem, da transformação no animalesco. Será que esse Manolo vai começar a uivar aí, vai dar uma coisa meio sobrenatural? Mas acho que os diretores não foram para essa solução. Mas eu achei o arco dele, assim, bem interessante, porque acho que já estava ali presente, né, nos anos 2000, 2010, acho que tu aponta muito bem essa questão do governo, né, das políticas sociais da época, Thiago, eu fiquei pensando nisso na época, mas adiantava também um declínio que se acentua, assim, ano a ano, que é o declínio do pai, da figura do homem, né, ainda mais aí com todos os dados que a gente tem de hoje em dia, quantos lares são chefiados por mulheres, os programas sociais que vão justamente atender uma camada, uma parcela da sociedade onde a gente sabe que muitas vezes o pai se evade, o pai some, o pai não assume as crianças, no caso dessas mães solo. Então acho bem interessante essa coisa que o filme traz aí o declínio do homem provedor. Bem notado, Ira. Acho interessante isso que você comentou mesmo. Eu acho que o cinema, no geral, e a cultura nas últimas décadas tem reforçado essa questão dos homens enfraquecidos, né? E nesse filme nem é tão problematizado, assim, porque ele não reage de uma maneira. Ele é um pouco covarde, né? Mas, assim, a gente vê também nos filmes isso se transformando numa forma de agressão contra mulheres, né? Essa questão desse homem que perdeu sua posição social e, de alguma maneira, isso se torna, enfim. E a gente tem visto isso na internet, acho que cresceu muito essa espécie de... Bom, Red Pill, essas coisas todas, né, para quem já teve o desgosto de ler sobre isso, né, assustador, né, em parte nisso, né, esse homem que perdeu a sua posição de provedor, que não se vê mais identificado a ela e sente como se ele estivesse demasculado, né, pelo feminino, né, bem interessante. Ideal de virilidade, né? Eu acho que uma resposta em relação a isso é esses movimentos de Red Pill, né, que temos hoje, e que é bem assustador que esses movimentos têm muito espaço entre os adolescentes, né? Essa busca por esse lugar outra vez através do discurso da violência, né?
da desumanização dos corpos das mulheres, enfim. E é interessante pensar na visão dos adolescentes, porque bom, se o pai ele cai em algum momento, né? Hoje, ao invés do adolescente, a gente falava um pouco sobre isso há um tempo, inventar novas formas, inventar uma forma de sustentar esse pai de algum modo que caiu, né? Enfim, ele de repente vê esse pai caindo, o cara que não é o super-herói, mas que na verdade é frágil, né? É falho, fracassa, e aí o efeito rebote é, na verdade, bom, então eu vou para esse discurso, né? Eu não vou para um outro discurso, porque são dois reflexos, né? A gente está vendo os pais caindo de algum modo, né? Os pais sendo mortos, né? A gente acabou de ver mais de 100 homens sendo mortos. E esses homens são mortos, né? Enfim, como que a criança relabora essas questões, né? Chega na adolescência e como que faz para realmente ver que o super-herói não é o super-herói que ele achava, né? Esse homem potente não é tão potente. E aí tem o discurso Red Pill perfeito para ele receber isso, para poder se sustentar de alguma forma. É uma merda, né? Isso que vocês Gabriel? falaram agora me recordou uma reportagem que eu vi de uma televisão estadunidense, não lembro se foi a CBS ou o que eu acompanhei pelo YouTube, porque esse discurso ele está assim no Brasil, ele está em vários lugares, mas os Red Pill, os incel, né, os celibatários involuntários nos Estados Unidos, eles são um problema de segurança pública, né, mass shooting e outras coisas, né, os chans da vida, os 4chans, esses fóruns onde isso se dissemina, e muito disso eles têm essa cultura do ódio à mulher como a mulher, digamos assim, aquela que os emascula, como aquela que os diminui, como aquela que os rejeita, né? Então, assim, nós estamos com raiva porque nós não conseguimos encontrar uma parceira para sexo casual ou para relacionamento, porque as mulheres feministas, isso, aquilo, exigência demais, não me encaixo, sou muito gordo, sou muito isso, sou careca, ou não tenho dinheiro suficiente. E aí, esse canal de televisão chamou ali um grupo de psicólogas e psicólogos, acho que era ambos os sexos, e eles, digamos assim, se infiltraram nesses fóruns, nesses espaços digitais, para conversar com adolescentes, né, incel, e eles constataram uma coisa muito interessante, que na maioria dos que eles conseguiram chegar, tiveram uma abertura para conversar, eles estavam ali simplesmente capturados por um discurso alheio a eles. Eram jovens que ainda não tinham, por exemplo, flertado, chegado em alguma menina, em alguma mulher, em alguma parceira, não haviam sofrido uma rejeição real, não haviam sofrido uma rejeição assim prática no negócio, mas eles estavam capturados por um medo de se eu chegar porque aconteceu com esses outros caras, com quem eu identifico, vai acontecer comigo também. Então, foi muito interessante, assim, que os psicólogos, acho que eles deram uma extrapolada, assim, nas conclusões deles, mas o que eles quiseram dizer, mais ou menos o que eu entendi, foi o seguinte, que a partir da experiência de rejeição de alguns desses homens que extremaram isso em um discurso, vários outros homens dentro da sua insegurança, rapazes, meninos, jovens, foram capturados nisso e sem sequer tentar chegar na menina, na mulher que eles estão afim, que eles estão com desejo, eles já pressupunham que eles seriam rejeitados porque, eu sou muito gordo, eu sou muito tímido, mas porque eu sou working class, porque o meu rendimento não é tanto, porque eu não tenho carro, tal, meu carro não é modelo tal, não é marca tal, é um carro simples, eles achavam que eles seriam rejeitados, e por achar
que eles seriam rejeitados, eles aderiam a um discurso que é, como tu falou, né, Tiago, progressivamente mais violento, de se voltar como violência simbólica e real contra as mulheres. Então, é muito doido isso, né? A pessoa não sofreu um trauma, não sofreu uma rejeição, mas ela está dominada pelos medos dela de uma forma que ela é capturada por esse tipo de discurso. E é muito interessante, William. Eu queria trazer um ponto, assim, né, em relação a isso, e trazer um texto do Freud. Eu queria conversar com vocês sobre isso, sobre a mais geral degradação da vida amorosa, de 1912. Freud, ele começa falando ali que tem duas coisas que mais levam a pessoa à análise, que é, primeiro, é a angústia, e segundo lugar, seria a impotência psíquica, né? E aí, num trechinho, nessa edição aqui, da Autêntica, na página 137, ele fala assim: o primeiro indício para a compreensão do seu estado é o próprio doente, que detém, ao passar pela experiência de que um impedimento como esse só ocorre quando ele faz a tentativa com determinadas pessoas, pois com outras isso está fora de questão. Claro que ele está falando aqui de uma impotência sexual, mas que depois o Lacan ele vai levar adiante e a gente vai entender que não se trata do pênis, mas do falo, né? Então, veja, há essa impotência, e aí o Tiago traz essa questão dele, não direcionar esse ponto para a violência, mas ele fica na covardia neurótica, vamos dizer assim, né? Que não é uma covardia moral, é uma covardia neurótica, né? Porque ele se sente impotente, realmente, me parece. Aqui a gente está fazendo uma... É a obra, né? A gente pode fazer essas interlocuções, né? Não é a vida real. E aí, veja só. E aí o Freud continua. Ele sabe, então, ser de uma característica do objeto que parte da inibição de sua potência masculina. E, às vezes, relata ter a sensação de haver um obstáculo dentro dele, a percepção de um contravante que consegue perturbar a intenção consciente. Então, há uma confusão, né, me parece, que pode vir a levar à violência ou não. Mas olha como isso traz a questão da impotência, né? E como toda essa questão própria da virilidade está ali, né? Como vocês estavam dizendo. No entanto, aí ele fala assim, ele não consegue intuir o que seria esse obstáculo e qual característica o objeto sexual acionaria, né? E aí ele vai continuar, então. E aí, em vez de... E parece que o Otávio, ele, então, se culpa por isso, não culpa o objeto, né? Então, por isso não vai à violência, não leva à violência. Agora, se talvez ele culpasse o objeto, isso talvez responsabilizasse, né, o objeto pela impotência, levaria à violência? Será que isso que diferencia? O que vocês acham? A Gabriela, ela abriu o microfone umas 2 vezes faz tempo já. Mas eu ia aí falar sobre outras coisas, né? Mas aí então vou pedir a licença de vocês, deixar a Gabriela fazer o comentário dela e depois volta para o Iago. Desculpa, Iago. Só. Sim, pensando assim no texto, né, que eu lembro que eu li esse texto do Freud, que era o estranho, né, a tradução da Imago é o estranho familiar, né? E assim, no filme traz muito dessa coisa do estranho familiar, né? Que eu vejo essa Helena como né, pensando nessa coisa assim, né, que eles fazem assim uma crítica, né, da escravidão, né? É a Sinhá que resolveu empreender, né? E ela projeta, né, nos empregados, né, a desonestidade, né, ela sempre está com esse olhar, né, de desconfiança, que de alguma forma é um lado obscuro dela, né, e uma certa necessidade de poder, né, que aparece a corrente, né, ela não tem corrente, não tem chicote,
mas de alguma forma ela oprime, né? Ela bota a câmera, ela desconfia, ela revista a bolsa, a mochila, ela é muito violenta, né? Eu acho que o jeito dela agir com os funcionários é muito abusivo. E o marido fala mesmo: pega leve, Helena, ninguém vai querer trabalhar com você desse jeito, né? Na relação entre eles, né, teve uma quebra aí do contrato social, que ela deixou de fazer faculdade, de viver a vida dela independente para casar, né? E a mãe dela, né, critica isso. Ah, ela casou com ele. A sogra meio que diz assim, ele é um bosta, né? Mesmo, né? Mas a Helena quis casar, né, por amor e tal, né? E talvez assim esse inquietante, essa busca por empreender, é como se ela estivesse percebendo que a qualquer momento, estou viajando, né? O marido fosse ficar desempregado e ela tivesse que assumir aí esse lugar, né, de provedora, né? E é interessante, sim, né, que de alguma forma, né, ele não é uma figura agressiva, né? Ele meio que, né, fala, calma, Helena, né? Segura aí, né? E eles estão juntos quando eles se dão conta do animalesco lá do ser aí, o lobisomem, sei lá. Eu imaginei que fosse o carinha lá da foto, né? Os dois estão juntos para aniquilar esse inquietante, esse estranho que é familiar, né? Que é sombrio, né? Para manter essa ilusão de que não somos animais, somos superiores a isso, né? Não sei. E eu acho que quando ele chega nessa dinâmica coach, né, de soltar o animal que existe dentro dele, mas ele não grita como animal, ele grita como desesperado, né? Ele está não sou mais o provedor, não sou o cara, né, que a mulher esperava que eu fosse, né? Eu sou um bosta, né? E o que eu vou fazer com isso? E aí vem assim, hoje em dia a gente vê os legendários, né, que sobem montanhas, que uivam, uhul, isso aqui, para virar homem, né, para ser esse homem másculo, eu tenho que ser de alguma forma, eu tenho que incorporar esse lado animalesco, selvagem, sei lá. Eu acho que isso que me pegou um pouco no filme, né? Talvez ele não queira ser esse animal, né? Que a mulher, né? Talvez a mulher quisesse que ele fosse um legendário, ou cara que vai lá. E ele não é, tudo bem, né? Enfim. Viajei. Tá liberado. Aqui é associação livre, a gente não se importa. Iago, você estava com a mão levantada, né? Você está aí ainda? Oi, gente, pode continuar, por favor. Tá bom. Agatha, quer falar alguma coisa, Agatha? Você está quietinha hoje. Diga algo. Tô quietinha, tô só pensando aqui enquanto vocês estão falando, e eu tô casando um pouco com o encontro também de antes de vir para cá. Mas é muito interessante, eu assisti o filme também, e aí eu tô lembrando da parte que tá a Helena e a funcionária dela lá na sala, e ela fala, quando sobrar um pouco de dinheiro, eu vou comprar uma televisão para colocar no seu quartinho. E aí isso me pega bastante, porque eu relaciono com essas desigualdades sociais e com o fato de que ela já estava incomodada com a presença dela ali, porque, de certa forma, ela já estava exercendo essa função materna, então a criança estava no colo dela, ela estava fazendo carinho e esse afeto. E aí é o que vocês falaram, não tem um afeto, é tão. Até na hora que eles estão limpando mercados lá e eles dão um beijo, aí o cara chega e aí depois fica aquele climão, eles voltam a limpar, é tudo tão robotizado, é tão, sabe, é tão grotesco. E aí, relacionando com o título, né, trabalhar cansa.
E realmente, eu nunca morei em São Paulo, né? Mas indo a São Paulo, que é mais, assim, que a gente sabe que é mais corrido, essa lógica de produtividade, excesso mesmo, eu fico pensando, né? Como é você trabalhar bastante no sentido de, sei lá, eu tenho um sonho de empreender, tenho um sonho de abrir algo, de ser dona de algo, e essa lógica até de ser CLT e trabalhar e chegar em casa 8, 9 horas da noite, sair de casa 4 horas da manhã, porque você precisa pegar o metrô, você precisa chegar no horário. E aí, a custa de quê? Assim, ter dinheiro é necessário, a gente, nessa lógica, né, neoliberal e esse modelo econômico, a gente precisa de dinheiro, todo mundo precisa, mas a custa do quê? E aí isso vai moldando a nossa forma de pensar e de se relacionar. Porque aí, se você trabalha para caramba, você chega em casa, você tem vontade de fazer alguma coisa? Você tem vontade de namorar? Você tem vontade de sair, de passear? Do que você tem vontade? Sendo que você está cansado, estressado. E aí, se você diminui esse ritmo, como que você se mantém nisso? E aí a gente pensa mesmo no que vocês pontuaram, não sei quem que falou, né? Eles estavam lá reduzindo os gastos e em nenhum momento, né? Tipo, vamos reduzir então a empregada, e a casa é pequena, mas não dá, e aí vamos tirar a TV a cabo, e aí não, a gente não pode tirar. E aí são coisas tão. A gente não torna o essencial, são outras coisas que são essenciais. E não necessariamente o que a gente julga essencial é o essencial. Então, para algumas famílias, essencial é arroz, feijão e, sei lá, uma mandioca, não tem nem mistura, não tem nem carne, não tem. E para outras, não, essencial é TV a cabo, é academia, é inglês, é música. E aí a gente entra nesse debate, né? Eu levantei, mas era isso no sentido que tu falou, Agatha. É que quando tu falou assim, tu leu o título de novo, né? Trabalhar cansa. Aí parecia que tudo era da ordem do trabalho, né? O relacionamento é da ordem do trabalho, a manutenção da casa é da ordem do trabalho. Essa ideia, né, de que a limpeza da tua própria sujeira, né, ela tem que ser transferida como um trabalho, né, não é se haver com as próprias questões, né, de limpar aquilo que você sujou, né, de limpar aquilo que faz parte da sua vida, aquilo que você produz. Não, é o trabalho da casa, né, e aí na lógica do trabalho da casa quer dizer, o meu lixo já era um trabalho, né, enfim, e aí talvez isso justificasse, ou pelo menos desse uma luz a essa relação, a própria quase relação sexual que eles tiveram ali, né? Porque eles quase beijaram, né? Nem sei se chegou a dar beijo ou não, mas também parece da ordem do trabalho, né? Que é uma performance que é ali. Bom, o cara, porque ele já estava sem um emprego ali, né? Ele vai ajudar ela, é uma das poucas vezes que ele se permite ajudar ela, ali quando não tem ninguém vendo e quando ele está naquele papel Papai Noel diabólico lá, né? Que aí ele quer deixar bem claro que o Papai Noel ele não está trabalhando no mercado, né? Mas ali ele está sem o trabalho, ele vai ajudar ela lá e aí ele vai beijar ela, né? Ainda como se fosse, bom, se eu estou falhando aqui, eu vou compensar aqui, né? Eu vou trabalhar aqui já que eu não estou trabalhando lá. Enfim, quando tu falou o título de novo, eu fiquei pensando nisso, sabe? E aquela criança que não faz nada, né? Porque, pelo amor de Deus, aquela criança, ela não faz nada, ela não pode ficar sem TV a cabo, porque senão o mundo dela vai acabar, ela não tira o lençol de cima da cama, dos móveis, porque tem um animal, aquela criança não faz nada. Tem uma coisa nisso que vocês duas falam da terceirização das responsabilidades, que acho que tem esses dois momentos, né, que mostra isso. Não posso prescindir da empregada, porque senão vou ter que me haver com a minha própria sujeira, com a minha própria roupa, com o meu próprio tudo. E não pode cortar a TV a cabo porque a filha está em férias, ou seja, ela está mais tempo em casa, se não tem TV a cabo, eu preciso dedicar mais tempo
para ela, preciso pensar em outros passeios, outros museus e tal. Então, parece essa coisa também da ordem de uma terceirização da responsabilidade, que neste caso custa dinheiro e custa muito. Dá vontade de pegar a criança, pegar o marido, levar todo mundo para o mercado. Ó, você vai limpar a prateleira, você vai fazer isso, a gente já reduz vários gastos, a faxineira não precisa, porque tá todo mundo lá no mercado e acabou. A mulher fica no caixa, a filha fica limpando as prateleiras e o marido vai atendendo o povo. É verdade, né? A criança fez, coitada, eu dizendo que a criança não fazia nada, ela fez os papéis lá de sabão em pó, né? Mas quando ela vai mexer no dinheiro, o dinheiro é sujo. Né? O dinheiro isso que eu não ia pode dizer, o ficar. dinheiro é sujo. Essa cena é ótima, né? Não mexe no dinheiro porque o dinheiro é sujo. Vocês estão fenomenológicos, né? Quando eu comentei da classe média, e eu falei assim, você teria uma relação com a classe média, que é a protagonista desses filmes de terror brasileiros, é porque essas classes sociais que enfrentam uma espécie de queda na qualidade de vida, elas são as mais tendencialmente abertas para adotar o extremismo de direita. Era essa uma das questões, né? Assim, e aí o que vai ser culpado provavelmente um outro, né? Vai ter um bode expiatório ali que vai ocupar o lugar daquele que responsável pela minha castração, né? Aquele que marca a castração em mim é ele que é o culpado. Quando você faz isso, aí você cria um arqui-inimigo. Aí a coisa fica feia, né? Porque aí se um discurso político ele é capaz de absorver essa fantasia, né, neurótica, de culpar um outro pela minha castração, né? A culpa da minha castração é do outro, né? Aí a coisa fica feia, né? E isso não é no Brasil, mas também vocês veem, né? O partido de extrema direita que cresce na Alemanha, quem que eles estão pegando? Eles estão pegando pessoas que tiveram uma queda muito abrupta da qualidade de vida, né? Sempre essas pessoas que... E a gente está vendo aqui uma família de classe média que está perdendo as suas... o marido não é mais o provedor, e as dificuldades de entrar no mercado que está dominado por grandes supermercados, né? É essa classe que vai ser marionete, né? Que pode se tornar marionete, né? De discursos políticos que elaboram, né, uma fantasia persecutória. E muita dessa classe média que, assim, porque ali parece que ela vem de uma família rica, né? Ou pelo menos uma família com certa posse, mas ele parece que não, né? Ele não tem a quem recorrer. Então, é interessante ver também como se captura essas famílias que eventualmente tiveram uma melhora na vida, conseguiram ascender, ou pelo menos comprar primeiro imóvel, botar o filho na escola particular, e que depois de 10, 15 anos, alguma coisa se modificou, né? Alguma coisa. Então, também algumas famílias específicas que são capturadas, embora a gente possa também ler tipo, lá os livros do Chico Buarque, né? Pegar famílias que já vêm de heranças geracionais que caem, né? Mas não me parece sobre essa que é o caso do cara. Eu acho que a sua fala já foi um pouco em direção à minha pergunta, um pouco antes, em relação a esse discurso da potência, que supostamente traria, então, acabaria com essa impotência psíquica, né? E aí está o coach. Então, acho que isso que é interessante. Para além da gente poder observar o que ocorre, é também se questionar por que ocorre e como isso está sendo captado. Porque eu acho que a partir daí talvez é possível tentar fazer algum furo nesse discurso, não é? O que vocês acham? Porque, veja só, o coach dá muito certo, os legendários dão muito certo. Por quê? Porque trabalham no imaginário, no falo imaginário, suponho eu, quanto hipótese. Né? Então, dá essa sensação de potência. Ainda que, mesmo que em alguns momentos, isso tenha que vir a partir da violência. Olha como é. E se a gente... E aí a gente tem que recuperar a Lenka de novo, do Pansy, que eu acho que já falei dela. Que isso é tão cômico no final, né? Se a gente para para pensar. Mas que olha como é trágico também, né?
de início e o que pode gerar com tudo isso, né? E aí, quando a gente critica ou a gente tenta... eu acho que a gente falava um pouco disso no grupo anterior mesmo, acho que a Ália até trouxe. Se a gente tenta bater de frente com esse discurso, gera violência, mais violência. Não atravessa. E muitas vezes, mesmo que você fure, tente furar, né? Colocando um ponto de inflexão, de contradição, ainda assim é complicado, difícil. Interessante isso que vocês colocam, né, da classe média que decai a primeira a aderir aos discursos aí que flertam com o fascismo. Tu traz aí na tua apresentação, Thiago, o termo pressentimento. É consciente ou inconsciente que se cortar o P sobra ressentimento? Que é uma palavra aí bem, né, pressentimento, né, de algo que vai acontecer, e um ressentimento dessa classe média. Agora, vocês falando, eu pensei nisso, tem a questão do ressentimento também ali. Os personagens parece que vão se ressentindo uns dos outros. E eu tenho um particular problema com essa palavra ressentimento, assim. Desde Nietzsche eu já acho problemático, sobretudo quando a gente pensa nas classes médias, até a classe média, porque o que é classe média no Brasil, gente? Pensando no Brasil, o que é isso? Eu entendo a questão do ressentimento, acho muito interessante seu ponto, né? Mas eu tenho uma grande questão com o ressentimento, assim. Porque, veja, a gente está falando das pessoas, mas por trás disso tem um sistema, né? Claro que as pessoas replicam isso, mas há um sistema, e que é revoltante. Eu gosto da palavra revolta. Só que aí, claro, que quando se revolta, não tem uma organização desse ódio. Então, joga-se contra si mesmo e contra os seus. A gente pode pensar em várias coisas. A polícia que mata e morre e que se mata. A troco, de um discurso. É a instrumentalização do ódio dos oprimidos contra os oprimidos, não em função da revolta, né? Eu acho que é o efeito. O efeito que se dá, eu acho, né, assim, quanto pode. Se dá entre, vamos dizer assim, entre nós mesmos. Mas se mantém o sistema, a burguesia, não é afetada por isso. Porque a ideologia dominante é a burguesa e ela continua operando. Não sei se eu viajei muito, gente, desculpa aí. Eu não consigo, eu acho que eu não consigo desenvolver agora, mas teve alguns encontros atrás que eu comentei a questão do ressentimento. Eu trouxe um texto interessante que era do Jean Merry, que é um sobrevivente do Holocausto, e ele defende o ressentimento dele. Ele fala, se eu abrir mão do meu ressentimento, só porque como é que eu vou perdoar quem acertava a minha cabeça com um cabo de uma enxada, né? Quando eu não cavava direito, né? Como é que eu vou perdoar essas pessoas, né? Ele fala, perdão é um afeto cristão, né? Que seria uma injustiça com quem morreu do meu lado perdoar essas pessoas, né? Ele fala, eu defendo o meu ressentimento como um instrumento de arma política. Mas é um termo interessante, assim, é um dos poucos autores que eu já vi da vida que defende o ressentimento. A verdade é que o ressentimento ele pode virar uma arma política, mas ele precisa de certos caminhos que sejam abertos para que ele se configure de outra forma. Mas que ele pode ser um princípio de um movimento político de ganho de direitos, isso é real, né? A gente não pode simplesmente condenar ele em absoluto, né? A questão é aqueles que estão ressentidos com o racismo, né? Talvez a questão não seja deixe de ser ressentido, mas a questão seja o que a gente faz, como a gente transforma isso em luta, né? Em mecanismos de luta, né? E de ganhos sociais, de verdadeiras vitórias, né? Um país possivelmente mais igual, né? Mais igualitário. Né? Eu acho que ressentimento ele pode ser um ponto de partida, ele pode ser o final, porque como dizia o Nietzsche, ele amarga a alma, né?
e contamina a alma. Mas se ele ganha, como é que a gente cria, né? A gente dá um destino para ele. E eu acho que todo mundo aqui que é analista já teve. Neuróticos é muito comum eles terem um certo tipo de ressentimento com falta de reconhecimento dos outros. É muito comum uma reclamação de neurótico de meu chefe não percebe como eu faço coisas incríveis, o meu companheiro de trabalho recebe muitos elogios ou não. Eu lavei louça ontem, mas minha esposa não percebeu, não coisa mais. Mas é sempre essa questão do reconhecimento, né? Então é um afeto da clínica, é um afeto político. A questão é o que a gente faz para que ele não gire em círculos, né? E não tenha esse giro morto, né? Que fica numa eterna lamentação que não produz nada. Mas que a gente não pode simplesmente condená-lo, acho que não, né? Acho que é um afeto importante. Na clínica dos neuróticos é muito comum, na política, então, nem se fala, né? A falta de reconhecimento aí, né? Eu fui recompensado por aquilo que eu fiz. Não recebi o que eu merecia por direito. Bom, pessoal, passamos aqui um pouquinho. O que é bom, significa que a prosa estava boa. Então, agradeço a vocês aí pela participação, pelos comentários empolgados. Sempre um prazer conversar com vocês e discutir sobre cinema. E é isso, eu mando no grupo em breve, quando que é o nosso próximo encontro. Não sei se em 15 dias ou um pouco mais, mas enfim, eu informo vocês. Em novembro a gente tem encontro, claro. Tá bom, gente? Um abração para vocês, tudo de bom. Abraço, gente. Tchau, tchau. Bom final de semana para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. É.